Aplaudam mais forte, mais uma vez, ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Amados irmãos, é muito gratificante poder compartilhar uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração. E fico muito feliz de poder ver a casa de Deus a cada dia, com pessoas novas, pessoas que estão buscando a presença de Deus, pessoas que não estão satisfeitas com os modelos mundanos, mas que têm prazer na lei de Deus e procura se renovar a cada dia. Irmãos, abra comigo a tua Bíblia no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo 25. No livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 40. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Amém, amados? Feche os seus olhos por um momento. Meu Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por cada oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos dá, Pai. Por cada momento desta vida que o Senhor nos presenteia. Meu Deus, mesmo não merecendo, meu Pai, o Senhor nos abençoa. Mesmo muitas vezes sendo ingratos, sendo duros, o Senhor nos abençoa, Pai. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, meu Pai, reunidos para, meu Deus, ouvir a Tua palavra e ser ministrado pelo Teu Santo Espírito, meu Pai. Porque a Tua palavra diz, meu Pai, que aquele modelo que foi mostrado a Moisés no monte, Senhor, não poderia ser modificado. Não poderia, meu Deus, ser montado de qualquer maneira, mas teria que ser daquele jeito, Pai, a qual o Senhor tem projetado. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, Pai, porque nós queremos ser moldados, nós queremos ser tratados, nós queremos, ó Deus, voltar a este modelo de glória, Senhor, este modelo a qual o Senhor tem projetado para o Teu louvor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, nos guia agora. Abençoa os nossos ouvidos, abençoa o nosso coração, a nossa mente, e nos ensina agora a guardar a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Possa sentar em nome de Jesus. Irmãos, o projeto de Deus é um projeto que Ele mesmo arquitetou, Ele mesmo projetou e mostrou a Moisés, para se construir um tabernáculo, para se construir um lugar onde Deus pudesse habitar no meio do seu povo, aonde o povo tivesse acesso ao Deus verdadeiro, ao único Deus. Desde o princípio, a humanidade tem se perdido. Quando nós lemos a história de toda a nação, de todo o povo, de todos aqueles que vieram lá do princípio, e quando houve a queda, o povo se dispersou, o povo abandonou o verdadeiro Deus para viver os seus prazeres, para viver as suas loucuras, se afastando de Deus, não dando ouvido, sendo rebeldes e desobedientes. Mas Deus nunca desistiu da humanidade, Deus nunca desistiu do seu projeto. Em todo tempo Deus Ele tem trabalhado, em todo tempo Deus tem falado, em todo tempo Deus tem mostrado o seu amor para conosco. E muitas vezes, irmãos, nós abandonamos a promessa de Deus para viver um prazer momentâneo, para viver as loucuras deste mundo. Esse projeto que Deus arquitetou para que Moisés construísse, era um lugar onde o nome do Senhor era para ser adorado, no meio de todo o povo que Deus separou, do povo que Deus escolheu. Foi montado esse tabernáculo, foi construído esse tabernáculo, conforme o modelo, conforme todos os detalhes que Deus mostrou para Moisés naquele monte. E Moisés, ele foi trabalhando, e Deus capacitou homens para trabalhar com ouro, Deus capacitou homens para trabalhar com madeira, Deus capacitou homens para trabalhar com tecidos, com cores, para que
tudo estivesse perfeito, para que tudo estivesse perfeito. Irmãos, eu tenho uma notícia: o tabernáculo de Deus, a qual Moisés construiu, já não existe mais. Mas Deus, Ele construiu um tabernáculo eterno dentro de mim e de você, irmãos. E Deus quer que nós andemos com aquele modelo que Ele tem planejado. Abra a tua Bíblia comigo lá em 1 Pedro, só para nós entendermos um pouco desse tabernáculo. Em 2 Pedro, 2 Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro no capítulo 1, em 2 Pedro no capítulo 1, no versículo 12, 2 Pedro capítulo 1 no versículo 12, a palavra diz assim, 2 Pedro capítulo 1 no versículo 12, que diz assim: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem a saibais que estejais confirmados na presente verdade, e tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, algumas traduções dizem, neste tabernáculo, o corpo, no meu corpo, e diz assim: despertai-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Versículo 15: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Irmãos, então Deus, Ele não desistiu do seu projeto. Aquele tabernáculo que Deus desenhou, que Deus projetou para que Moisés construísse, para que o povo de Israel tivesse um contato próximo com Deus, que o povo de Israel pudesse ofertar a Deus, pudesse ali fazer os seus votos com Deus. Aquele modelo de tabernáculo já não existe mais, mas existe um novo tabernáculo que Deus construiu dentro de cada um de nós. Deus construiu esse tabernáculo para que eu e você, irmãos, tivesse uma intimidade com Deus, para que não deixasse esse tabernáculo empoeirado, abandonado. E a palavra de Deus, ela diz, irmão, voltando lá no templo, voltando lá no tabernáculo, aquele que foi construído pela mão do homem, a Bíblia diz, irmãos, que muitos ali se rebelaram contra Deus. Muitos ali profanaram aquela construção sagrada. Muitos ali deixaram de praticar aquilo que era para ser praticado. Deixaram de servir a Deus naquele projeto que Deus havia criado. Naquele projeto que Deus construiu ali para que o ser humano viesse a ter uma intimidade com Ele. Sabe, irmãos, durante todo o período de deserto que o povo atravessou, aquele tabernáculo era montado, era desmontado, era carregado, era montado e desmontado, e ali Deus se manifestava e dava orientação a Moisés, ali Deus dava orientação ao sumo sacerdote, ali Deus recebia a sua oferta, a sua adoração, ali recebia os holocaustos. Mas quando Deus coloca o povo de Israel naquela terra que Ele havia prometido, depois de um certo período, começaram as construções físicas, já não tinha necessidade de se levar para lá ou para cá aquele tabernáculo. E aí foi gerado dentro de um coração o desejo de construir uma casa fixa para Deus. Irmão, só para recapitular, tabernáculo em latim ele significa tabernáculos, que traduzindo um pouco mais ainda significa tenda, significa barraca, ou significa uma morada provisória. Então, irmãos, deixando aquele tabernáculo do passado,
E chegando um pouco mais próximo, já na terra prometida, aonde Davi teve um desejo no coração de construir uma casa, uma habitação para Deus, e ele preparou todas as coisas para que fosse construído. Ele não pôde construir, mas o seu filho Salomão ele construiu. E era um monumento enorme, um monumento que chamava a atenção de todas as gentes, de todos os povos. E ali era convocado todos os filhos de Israel a adorarem a Deus nas suas festas. Era convocado todo o povo de Deus ali a estar naquele lugar em adoração. E as pessoas saíam dos seus lugares. Irmãos, caminhavam por dias, por semanas para chegar naquele lugar a tempo, para a festa, para adorar a Deus. Mas quando o homem está acomodado, quando o homem ele já está, como diz a palavra, enriquecido, já não tem mais falta alguma, começa a abandonar a Deus, começa a se desviar, começa a pensar em outras coisas, começa a desvalorizar, a depreciar aquilo que Deus tem criado. Irmãos, olhe para a tua vida, eu olho para a minha vida, olha para a vida da humanidade. O que o ser humano está fazendo com o templo sagrado de Deus? O que o ser humano está fazendo com o tabernáculo que Deus criou? Sabe, lá no passado, houve uma grande depreciação do tabernáculo de Deus. A Bíblia fala que houve abominações dentro daquele templo. Quando nós lemos, irmãos, ali no livro de Êxodo, no capítulo 8, abre a tua Bíblia no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo 8, melhor, abre no livro de Ezequiel. Eu marquei o errado aqui, mas abre no livro de Ezequiel. Que Deus é tremendo, irmãos. Deus é maravilhoso. No livro de Ezequiel, no capítulo 8. Ezequiel, no capítulo 8. A Bíblia diz que houve ali abominações dentro daquele templo. E Deus mostrou para esse profeta, irmãos, o que estava acontecendo ali. Um lugar onde Deus tinha preparado para a sua santidade, onde Deus tinha preparado para a adoração do teu santo nome. Aquelas pessoas perderam o temor de Deus e começaram a fazer as abominações. Lê comigo lá, no capítulo 8, no versículo 1, lá diz assim: Sucedeu, pois, no 6º ano do mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança com uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e tocou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocado a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto nele. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúme, à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora aquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui.
E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede todo em redor. Irmãos, quando o ser humano ele deixa de observar a palavra de Deus, ele começa a depravar as coisas de Deus. Um crente desviado, uma pessoa que já conheceu a palavra de Deus, quando ele se desvia, se torna pior do que aquele que nunca conheceu a Deus. Porque ele começa a depravar, ele começa a fazer as abominações que faz com que Deus se ira contra a vida dele e contra a humanidade. Porque esqueceu do tabernáculo que Deus projetou dentro de cada coração. Em todo tempo, Deus ele tem um projeto para nossas vidas, projeto de intimidade, de andarmos na sua presença, de sermos santos como Ele é santo. Mas quando nós deixamos de observar a palavra de Deus, quando aquele temor já não faz parte da nossa vida, começamos as abominações, começamos a nos prostituir, começamos a trazer marcas do mundo no nosso corpo, começamos a destruir o templo sagrado de Deus que Ele formou dentro de cada um de nós. Olha para a humanidade, vê o que está acontecendo hoje no mundo. A depravação hoje está muito grande sobre a nossa terra, irmãos. E muitas vezes nós oramos, nós clamamos, e as coisas não acontecem, porque o que impede, irmãos, de Deus agir na vida das pessoas é a sujeira do pecado. Porque nós somente clamamos a Deus quando nós temos necessidade. Nós somente clamamos a Deus quando nós temos alguma coisa que nós temos interesse nele. Eu não digo isso, irmãos, diretamente da igreja, mas digo isso à humanidade no geral. Eu tenho Deus no coração, mas se eu posso encher a cara e pular o carnaval, o que isso tem a ver? Se eu ficar doente, Deus me cura. Irmãos, engano do humano, engano do ser humano, porque Deus, a Bíblia diz que Deus visita a maldade. Se a pessoa não se arrepender, Deus visita a maldade. Ai daquele que profana o templo de Deus, querendo apagar o seu nome deste lugar. Porque Deus ele tem uma promessa para as nossas vidas, irmãos. E Deus prometeu a salvação para nós. E se nós continuarmos depravando o templo sagrado de Deus, nós não vamos ver a eternidade no paraíso, não. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, que aquele que pratica o mal, ele já tem o seu lugar decretado, que é juntamente com o diabo, é no inferno. Irmãos, eu não quero aqui, irmãos, trazer como se fosse um castigo de Deus, um açoite de Deus, mas a Bíblia diz que Deus, Ele exorta e repreende aquele que Ele ama. Porque Deus tem um grande amor para contigo, Deus tem um grande amor para a tua vida. Ele não quer ver você se rendendo ao mal, irmãos. Ele quer te ver santo. Quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, Ele vê o próprio reflexo. Ele vê a própria imagem dEle e se agrada disso, irmãos. Porque nós somos santos como Ele é santo. Quando Ele olha para nós, é como se estivesse olhando no espelho. Ele se agrada. Mas quando há sujeira na nossa vida, Ele olha e não vê o reflexo dEle. É como se estivesse olhando para uma parede. Não tem reflexo, nada agrada a visão de Deus. Irmãos, nós lemos no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, falando das abominações. Eu quero que você agora vá lá em Mateus comigo. No livro de Mateus, no capítulo 21, Jesus também fala algo sobre isso, irmãos. No livro de Mateus, no capítulo 21, Mateus, no capítulo 21, a palavra ela diz, capítulo 21, no versículo 12, que diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos
os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Jesus repreende, irmãos, porque aquela casa foi projetada para adoração. Assim como eu e você somos o templo de Deus, nós fomos projetados para adorar ao Senhor, nós fomos projetados para andar na presença de Deus. E o que nós temos feito com esse templo? E o que nós temos feito, irmãos? Transformamos a nossa vida em comércio. Hoje o nosso interesse é conquistar, é ganhar, é aparecer, é ser melhor do que o outro. Isso não é um projeto de santidade, é um projeto de soberba, é um projeto de ganância, de avareza. Trocamos a nossa liberdade por dinheiro, trocamos a nossa liberdade por coisas, e esquecemos, irmãos, que o verdadeiro abençoador nós deixamos de lado. Jesus, ele repreende todo aquele povo que está ali, principalmente a liderança que cuidava daquele templo. E quando nós seguimos a leitura da palavra, irmãos, nós vamos ver a revolta dos religiosos, porque ali, aqueles que comandavam aquele templo, era o que organizava todo aquele comércio e tinha lucro em cima daquele comércio. Então era prejuízo financeiro para a liderança, os fariseus, os escribas, os saduceus e entre outros que operavam naquele lugar. Mas Jesus estava ensinando que aquele lugar não era para ser feito aquelas coisas. Jesus estava ensinando que aquele lugar era lugar de joelho no chão, era lugar de adoração, era onde as pessoas, os viajantes chegavam e se dobravam e glorificavam o nome do Senhor. Mas eles não entendiam isso. E o que a humanidade está fazendo hoje, irmãos, com o templo de Deus? As abominações, os comércios, irmãos, as drogas, as bebidas. Deus não abandonou o seu projeto. Deus não abandonou aquilo que Ele tem arquitetado, aquilo que tem projetado e mostrado para Moisés. Por isso que Deus foi tão categórico dizendo a Moisés: conforme o modelo, Moisés, nem um prego a mais, nem um prego a menos. Não faça nada que não esteja no projeto, mas que seja exatamente aquilo que eu te mostrei. E naquele dia o Senhor convocou Moisés e também os sacerdotes para subir ao monte, para mostrar esse projeto. Irmãos, a coisa é tão grandiosa da parte de Deus, que Deus, ele faz as coisas, irmãos, para que eu e você sejamos salvos, para que eu e você sejamos libertos. E às vezes o mundo nos atrai com tantas luzes, com tantas vozes, com tantas delícias, com tantos prazeres, que nós viramos as costas para o Senhor, não queremos mais saber de Deus, ou Deus fica em outro plano, não em primeiro lugar. Está errado, irmãos. Nós precisamos voltar às raízes, nós precisamos voltar ao primeiro amor. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, a parte a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o projeto de Deus, esse é o modelo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Ser a imagem de Deus, ser a semelhança do Altíssimo. Não é, irmãos, para viver de abominações, mas é para viver de santidade. Para que quando Deus olhar para mim e para você, a face dele resplandeça para ele, e ele veja a imagem dele em nós. Procurei diz o Senhor, que se colocasse na brecha. Mas todos estão manchados, todos estão sujos, nenhum refletiu a minha imagem, ninguém se colocou na brecha. Nós vivemos outro tempo, irmãos.
O templo que era montado e desmontado hoje é permanente. O templo, o tabernáculo que era montado e desmontado hoje ele é permanente. Hoje o templo do Espírito Santo é dentro de mim e de você. Porque diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19, que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não podemos, irmãos, viver de qualquer maneira, não podemos pensar como o mundo pensa. É por isso que Jesus, ele conseguiu atrair muitos inimigos para a sua vida. Porque ele não concordava com o modelo de santidade, com o modelo de templo, com o modelo que as pessoas estavam fazendo. E você e eu vamos atrair inimigos pela mesma razão. Porque se nós andarmos como Jesus andou, se nós vivermos conforme a sua palavra, as pessoas vão dirigir para nós com arrogância, tentando te humilhar, tentando me humilhar, querendo manchar a imagem do Deus vivo que Ele projetou na tua vida. Mas não dá braço a torcer não, irmãos. Jesus diz para nós vigiarmos, para nós orarmos, porque nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dele. Nem todos aqueles irmãos que se façam de santo entrará no reino dele. A Bíblia fala de humildade, de simplicidade. A Bíblia fala de coração quebrantado. A Bíblia fala de ter amor ao próximo, de ser benigno. A Bíblia fala que nós temos que seguir Jesus, ser manso, ser humilde. E o que nós temos feito com o templo do Senhor? O que nós temos feito com o tabernáculo de Deus que Ele projetou dentro de nós? Olha para a humanidade. Estamos andando conforme a palavra de Deus? Estamos vivendo, irmãos, em adoração a Deus, sendo gratos a Deus? Será que aquilo que Deus projetou na nossa vida, nós estamos guardando e protegendo? Meu Deus, mantendo limpo, organizado. Você sabe que Deus é detalhista, irmãos. Quando nós olhamos lá no livro de Êxodo, quando o tabernáculo era formado, ali é contado a cada detalhe, em cada situação que era criado, era construído, a cada talher, a cada utensílio, a cada mesa, a cada tábua, a cada parede, a cada tecido, era totalmente feito com qualidade, com bastante detalhes. E às vezes nós ignoramos o chamado de Deus e queremos viver a nossa vida longe da presença dEle. Mas o mundo é dos espertos, irmão. O mundo é dos espertos. Não, o mundo é daqueles que obedecem a Deus. É daqueles que reverencia e agradece a Deus pelo ar que respira. É daqueles que se humilha diante de Deus e fala: Senhor, se o Senhor tirar a tua mão de sobre mim, não sou nada. Sou pó. Eu volto para o pó. Não tenho uma morada na tua habitação. Não tenho nada fora da tua presença. É por isso que nós temos que manter o nosso coração limpo, irmãos. Nós temos que manter o nosso coração limpo de ódio, de ciúmes, de inveja, de tudo aquilo que não agrada a Deus. No livro de João, no capítulo 14, abra lá, no livro de João, no capítulo 14, no versículo 23. João 14, 23. Lá diz assim, João 14, 23. E diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Aquele que tem o templo de Deus dentro de si, que guarda o templo de Deus limpo,
Vive a palavra do Senhor, guarda a palavra de Deus, mesmo sendo repreendido, mesmo sendo açoitado muitas vezes, mas vive em obediência a Deus. Não despreza a correção, porque o Senhor te ama. Porque o Senhor te ama, Ele tem um grande amor pela tua vida. Ele tem um grande amor pela tua vida. Jesus não morreu por acaso naquela cruz simplesmente para fazer um espetáculo. Jesus morreu para resgatar as nossas vidas, para resgatar a humanidade, para que o templo de Deus estivesse limpo novamente. E o que a humanidade tem feito com o templo, irmãos? O que é que a humanidade tem feito com o templo? Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo para nós terminarmos. No livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 25. Vai chegar um momento, irmãos, se eu e você guardar a palavra de Deus, Jesus, Ele tem uma palavra poderosa para nossas vidas. Jesus tem uma palavra de ânimo para você manter a sua fidelidade. Mateus no capítulo 25, Mateus 25, no versículo 34, Jesus ele diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus não preparou quando Ele esteve na terra. Deus não preparou naquele tabernáculo no deserto. Deus não preparou na formação do ser humano. Mas antes da fundação do mundo, Deus já tinha um projeto para resgatar você e eu. Deus já tinha um projeto para esse tabernáculo na nossa vida, de intimidade, de amor, de dedicação, de obediência. Deus não tem falhado, irmãos. Muitas pessoas olham e dizem: onde está o teu Deus, aquele que você serve? Porque você está na miséria física, você está na miséria econômica. Onde está Deus? Está aqui, ó. Está aqui dentro. Eu não preciso de ouro, não preciso de prata, eu não preciso de nada, somente da presença do meu Senhor. E quando chegar aquele dia, Jesus diz que vai ser falado: Walter, bem-vindo, bendito de meu Pai. Eis a morada, feita desde a fundação, antes da fundação do mundo, para te receber. Que nós sejamos, irmãos, obedientes à palavra de Deus. Não deixa esse tabernáculo que o Senhor preparou dentro de você ser um tabernáculo cheio de abominações. Não se transforme em comércio, mas seja um tabernáculo santo, mas seja um tabernáculo, irmãos, de adoração, porque a casa do meu Pai é casa de adoração, diz o Senhor Jesus. Amém, amados? Eu quero que você se coloque de pé neste momento. Meu Pai, queremos te dar graças, meu Deus, e te louvar pela palavra do Senhor, ó Pai, que vem falando conosco. Espírito Santo, guia o nosso entendimento para observar a cada detalhe que o Senhor tem deixado para nós na tua palavra. Meu Deus, porque não queremos fazer a vontade deste mundo, não queremos, meu Deus, viver de qualquer maneira, mas queremos ser obedientes à tua palavra. Sabemos, ó Deus, que sozinhos não tem força, não temos, meu Deus, poder para mudar a situação, mas quando nos aliamos contigo, mas quando nos abraçamos à tua palavra e andamos em obediência, meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor é quem pleiteia a nossa pleita, é quem guerreia as nossas guerras, é quem nos dá força, porque assim diz o salmista: oh meu Deus, tu és o meu escudo, tu és a minha fortaleza, tu és o meu refúgio. Ei, xalarararash. Não é na sabedoria humana, Pai, não é no poder humano, mas é no teu poder.
é na confiança exercida pela fé através do Espírito Santo, no nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, transforma o nosso eu, Pai. O Senhor transforma a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a manter esse templo sagrado limpo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver sobre essa terra, enfrentando, meu Deus, os inimigos, os adversários que se levantam contra nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Queremos glorificar o Teu nome. Queremos glorificar o Teu nome. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que aonde o Senhor Jesus estiver, toda a Tua igreja, todos os salvos estará com Ele. E é por isso que nós estamos aqui, meu Pai. Reconhecendo, meu Deus, o nosso pecado, a nossa falha. Reconhecendo, meu Deus, que nós somos fracos. E que nós precisamos de Ti, Senhor. Que nós necessitamos do Senhor, Pai. Senhor Jesus, venha falar conosco, trata o nosso coração, nos ensine a cada dia a vencer o mal, ensina-nos a passar por cima das barreiras, ensina-nos, ó Deus, a glorificar o Teu nome, através dos detalhes desses dias, meu Pai, os detalhes que o Senhor prepara para a nossa sobrevivência. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, abra a nossa visão espiritual, abra o nosso entendimento espiritual, abra, meu Deus, a nossa audição espiritual, para ver, meu Pai, as maravilhas que o Senhor está fazendo, porque o Senhor nos tem amado, o Senhor nos ama, o Senhor quer, meu Deus, que nós transformemos, meu Pai, a nossa situação, mudemos a nossa opinião e nos convertamos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, para que nós venhamos a habitar, meu Deus, aquela morada preparada antes da fundação da terra, Senhor. Para que nós venhamos, ó Deus, estar ali contigo, meu Pai, te glorificando, te adorando e bendizendo o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nós te louvamos, Pai, e te damos graças pela Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia.